Esse fundo que você está vendo atrás de mim, ele é verde ou azul para você? Dependendo da tela onde você estiver olhando, pode até parecer mais um azul ou um verde. Para mim, o ciano é um tom mais azulado, mesmo ele tendo uma mistura igual das cores azul e verde. Mas nem todo mundo chamaria ele de azul, ainda mais quando tem grupos de humanos que simplesmente não têm os mesmos nomes para as cores que nós temos em português. Por exemplo, esse semáforo japonês, você chamaria de verde ou de azul? Como você faria para descrever uma cor? Quantos nomes para cores você conhece ou você usa? No que poderia ser o paraíso dos jogadores de stop ou a dedonha, se não fossem códigos, o sistema da Pantone diferencia mais de 2.000 cores que servem de padrão para a indústria gráfica. Se você fosse um fabricante de brinquedos, como você poderia fazer para garantir que o verde de uma peça de madeira feita na sua fábrica é do mesmo tom do verde de plástico fabricado na China que vai completar esse brinquedo? E o verde da embalagem, que precisa mostrar qual é a cara do seu produto da maneira mais fiel possível? O sistema da Pantone serve para padronizar isso. Se você definir que o seu verde é o 17-517-TPX, por mais que ele seja meio azul, todas as partes, das fábricas das partes até a gráfica que faz a caixa, vão saber exatamente com que cor você quer fazer. Esse ponto, aliás, é o que está por trás de muitos dos nomes para cores que aparecem nas línguas, é a necessidade. Conforme a gente desenvolve mais pigmentos, mais aplicações e encontramos mais situações onde as cores são diferentes e a diferença entre elas é importante, nós precisamos de mais palavras para descrever cada uma delas. Como é o caso do semáforo azulado no Japão. No japonês antigo, tanto o verde quanto o azul eram descritos pela mesma palavra, aoi. Com o tempo, outra palavra passou a ser usada para descrever a cor das folhas e das plantas, que é midori. E a palavra ao ainda é usada para o azul do céu ou do oceano, mas também é usada para objetos que nós chamaríamos de verdes, ou midori, como maçãs ou semáforos. Segundo o Atlas Obscura, o próprio teste de direção para motoristas no Japão depende das pessoas distinguirem as cores vermelho, amarelo e azul. Como fazer para atender a padrões internacionais quando o semáforo seria azul, usando o tom mais azulado de verde que puderam. Azul e verde, inclusive, são cores que aparecem misturadas, ou melhor, descritas pela mesma palavra em várias línguas, como as palavras tala ou botala, que descrevem essas duas cores na língua Setsuana de Botsuana, onde não se separa o que é verde do que é azul. Agora, se o japonês antigo não tinha uma palavra para diferenciar a cor das folhas da cor do céu, será que eles não viam diferenças entre elas? Foi o que um primeiro-ministro inglês especulou estudando sobre as obras gregas clássicas. Em Ilíada e em Odisseia, poemas escritos há quase 3.000 anos por Homero, ele descreve a cor do mar como oinops, ou seja, a cor do vinho. O que, claro, pode ser uma licença poética, mais para William Gladstone, que talvez tivesse um pouquinho daquela visão colonialista, onde a Europa moderna, principalmente o Reino Unido, vira o centro do mundo e aí os outros povos todos, em outras épocas principalmente, eram bárbaros sem cultura. Talvez os gregos fossem um tanto daltônicos e não notassem a diferença entre as cores tão bem, a ponto de não verem a cor azul, já que só tinham palavras para descrever branco, preto, vermelho e chloros, que significa cores que vão do verde ao amarelo. Uma versão mais formalizada dessa ideia é a hipótese de Sapir-Whorf, ou hipótese da relatividade linguística, proposta por dois antropólogos e linguistas, Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, segundo a qual a língua que nós usamos pode afetar a forma como a gente pensa e até a forma como nós vemos o mundo. Nessa versão mais extrema dessa hipótese, a língua que a gente fala determina o quanto o pensamento e a falta de uma palavra para descrever uma cor poderia limitar a capacidade das pessoas para descrever ela, até perceber ela. Então, línguas mais nobres, como as línguas europeias, que são sempre aquelas línguas que quem está propondo a ideia fala, dariam uma visão de mundo mais complexa e mais rica que as línguas limitadas de indígenas de outros locais como a África, a Oceania ou até aqui nas Américas dariam.
Tanto Safir quanto o seu aluno Worf e o próprio professor do Safir, que é o Franz Boas, acabaram demonstrando que outras línguas, como a dos nativos dos Estados Unidos, são tão ricas e complexas quanto o francês ou o inglês, e mesmo que o número de nomes ou palavras para descrever as cores varie de língua para língua, essa variação tende a seguir um certo padrão que mostra que todos percebem as cores. Com base em estudos feitos com vários povos diferentes, acabamos descobrindo que nas línguas com só 2 palavras para descrever cores, elas descrevem preto ou branco ou claro e escuro. Nas línguas em que se encontra 3 palavras para as cores, a primeira a ser descrita, além de claro e escuro, é o vermelho. Naquelas com 4 ou mais cores, aparece o amarelo e o verde, junto ou como cores individuais. E daí em diante aparece o azul, e só com mais palavras é que aparecem tons como o marrom, o roxo, o cinza e o laranja. Então primeiro a gente descreveria claro e escuro, depois a cor do sangue e depois outras cores. Não é bem uma regra fundamental, tem várias exceções, mas é um padrão que acaba se repetindo entre as línguas e até dentro de uma mesma língua, conforme ela vai ficando mais rica. Como pode ter acontecido com o japonês e com o grego, porque descreveram mais palavras e mais cores e não porque mudaram a percepção. Tanto que os gregos, antes de terem palavra para o azul, já usavam pigmentos azuis, como o azul egípcio e a azurita, cores baseadas em cobre, que eram usadas nas estátuas de mármore, que hoje nós vemos brancas, porque elas perderam a coloração com o tempo, mas que já sabemos reconstruir como eram coloridas quando foram criadas originalmente, e eram bem coloridas. Tudo bem que ter a cor não quer dizer que ela representa o que ela estava pintando, porque eles precisavam pintar com poucos pigmentos que eles tinham na época, o que quer dizer que nem tudo era representado com a cor original. Mas o uso consistente desses pigmentos azuis é uma boa indicação de que eles sabiam sim diferenciar essa cor do verde, por exemplo, mesmo antes de terem uma palavra específica para o azul. Não é porque a gente não tem uma palavra para uma cor que a gente não consegue ver e reconhecer aquele tom. A hipótese de Safir-Whorf já não é mais tão aceita quanto já foi na década de 70, mas ter uma palavra específica pode mudar sim a nossa relação com uma cor que a gente percebe. Em russo, por exemplo, não só verde e azul têm palavras separadas próprias, como o azul tem mais de um nome. Verde é o ziloni, tons de azul escuro ou azul marinho são sini, enquanto o azul claro é o goluboy. Não existe uma palavra para descrever goluboy e sini, como nós usamos azul para tudo. E essa separação aparece na hora de identificar objetos. Comparados com ingleses, russos foram mais rápidos em identificar quais quadrados tinham o mesmo tom de azul, claro ou escuro, em um experimento. E quanto mais próximos os tons de azul, maior a diferença de velocidade entre os russos e os ingleses, que só têm a palavra blue na sua língua primitiva. E essa diferença aconteceu entre os tons de azul que seguiam a língua russa. Ela era mais rápida quando um quadrado caía na categoria sini e outro na goluboy. A interpretação de quem fez essa pesquisa é a de que as palavras ajudam a criar uma memória separada para os tons, o que depois acaba facilitando a classificação deles. Não é que os ingleses não souberam separar azul mais claro de azul mais escuro, é que os russos precisam fazer isso constantemente para saber qual palavra eles vão acabar usando e com isso discriminam mais rápido na hora da comparação. A diferença está mais na forma como a gente classifica as cores e não como a gente percebe os tons. E se te parece meio estranho ter uma cor parecida com outra, mas com outro nome, vale lembrar que a gente chama o vermelho claro de rosa, ao invés de chamar de vermelho claro. E você provavelmente nem pensa no rosa como a mesma cor que o vermelho. Tanto é o caso da gente reparar em mais cores do que necessariamente nós temos as palavras para descrever, que estudos com povos como o povo Dani da Indonésia, que teria só 2 termos para cores, mili, que descreve cores escuras e frias, como preto, azul e verde, e o termo mola, que descreve objetos claros e quentes, como vermelhos, brancos e amarelos, mostram que mesmo assim as pessoas são capazes de reconhecer e diferenciar tantas cores quanto os falantes de inglês, por exemplo. E a língua também está em constante mudança. Novos termos para cores novas podem vir de outras línguas. O contato com outros povos e com outros pigmentos pode mudar o repertório e a forma como a gente vê ou identifica as cores. E a gente também pode ter uma discrepância nos termos que nós usamos para o mesmo objeto, para uma mesma cor.
como algumas pessoas identificando a polpa de uma toranja como vermelha, enquanto tem outras pessoas que chamam de laranja. Mas ninguém classifica ela como mais parecida com azul, independente da língua que fale. Aliás, falando na evolução da língua e dos pigmentos e dos objetos e das cores, eu acho curioso que a gente pode estar chegando num outro estágio, numa outra etapa das cores, onde ao invés da gente ter palavras diferentes para uma mesma cor, a gente pode estar chegando no ponto onde a mesma palavra é vista como cores diferentes por pessoas diferentes. E eu não estou falando sobre como eu ou você podemos perceber uma mesma cor de formas diferentes. Eu falo sobre como eu e você podemos ver a mesma cor com cores diferentes em telas diferentes. Porque, teoricamente, dentro do mundo digital, a gente resolveu o padrão de cores. Em arquivos, na informação digital, a saída pode ser bem direta. É só especificar qual é a quantidade de luz, vermelha, verde e azul, que você precisa mostrar para reproduzir aquela cor pelo sistema RGB, de Red, Green and Blue, que é um código que diz o quanto de luz azul, verde e vermelha um ponto tem que ser mostrado em um meio como uma tela de celular ou um monitor para poder aparecer. Um ponto com 0 de azul, 0 de vermelho e de verde é um ponto preto, enquanto um ponto onde se mostra 100% de azul, 100% de verde e vermelho, independente da escala numérica usada, seria um ponto branco, que é como a gente enxerga a mistura dessas três cores com os nossos olhos. Super simples e bem direto. Com isso, a gente pode representar boa parte das cores que nós somos capazes de ver e de diferenciar. Mas a grande questão é que monitores diferentes são calibrados de formas diferentes e têm uma capacidade diferente de mostrar cada cor dessas individualmente. Então, um objeto que tem 50% de azul, 50% de verde e 50% de vermelho, que seria cinza, pode ficar mais azulado, mais avermelhado ou mais esverdeado dependendo da sua tela, dependendo de onde você estiver assistindo a isso. Não é raro aqui no canal, até na produção dos nossos vídeos, a gente achar um vídeo mais alaranjado ou mais esverdeado por conta da calibração diferente das telas de quem edita ou quem assiste para as telas de cada pessoa. Isso sem nem entrar na diferença de como uma cor aparece numa tela que produz luz, como um monitor, e como ela aparece numa tela que absorve luz, como uma impressão em papel, o que é uma história para outro vídeo muito legal. Essa é a variedade das cores e de experiências. Agora que a gente tem uma forma, teoricamente universal e padronizada, de classificar as cores, nós começamos a descobrir que nem todo lugar mostra cada uma delas do mesmo jeito. No fim, a diferença entre você ver a tela ciano como mais azul ou mais verde pode não estar na forma como você diferencia as cores, pode não estar nas palavras que a sua língua tem para descrever as cores, mas sim na tela do celular onde você está vendo esse vídeo. E falando em padronização de cores e nas telas que mostram elas, se você quer entender como usar cores digitais, já conheceu a Alura? Tanto faz se você quer atuar diretamente criando interfaces para usuários, se você cria layouts para impressão, animações ou até se faz ilustrações, aproveita para conhecer os cursos de UX e Design na Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com cursos e formações, imersões, challenges e também fórum e discussão ativa em programação, desenvolvimento de aplicativos, user experience, ciência de dados e gestão digital. Eles têm até formação em streaming, que eu preciso checar. Tudo isso online, dentro do seu tempo e de acordo com a sua experiência. Se você tiver na dúvida, aproveita, passa na página da Alura Stars para ver a carreira de quem passou por lá, que curso essas pessoas fizeram e como elas estão atuando profissionalmente. Assim você pode checar a realidade de quem se forma na Alura e a qualidade dos cursos deles. De quebra, aproveita o link que a gente deixa na descrição do vídeo para ter 10% de desconto na sua matrícula e boa formação. Agora, se você quer ver vários vídeos, independente da cor que a gente está usando neles, aproveita, procura o botão vermelho ou cinza se você não está vendo essas cores e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos e até uma próxima conversa.